Paz, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Estamos começando mais uma live. Já tinha um tempinho, né, amor, que a gente não aparecia aqui. É verdade, para falar gente. um pouquinho com vocês. Mas nós estamos retomando as nossas lives. É uma correria. Nós fomos para Gramado para fazer um seminário lá de casais. Ficamos lá 3 dias fazendo seminário. Foi maravilhoso. E aproveitamos descansar um pouquinho também, né, amor? Foi bem Mas bem pouquinho, gente. Gente, a live de hoje é muito importante porque é uma live que ela é um alerta. Essa live é para você que é pastor, que é pastora, você que é obreiro, que é diácono, que é líder de jovens, que é líder de qualquer departamento da igreja. Gente, você que exerce qualquer função dentro da igreja pode estar vivenciando isso dentro do seu lar e ainda não percebeu. Olha o tema. Você serve a igreja com excelência, mas tem falhado com quem dorme do seu lado. Uau! E aí? Olha que live importante. Nós vamos trabalhar isso com vocês. Você exerce o teu papel, o teu chamado com excelência. Seja qual for a liderança que você tem na igreja. Mas como está o seu relacionamento? Como que está o seu casamento? Então essa live é uma chamada justamente para isso, né, amor? De tamanha importância. Às vezes a gente se dedica tanto lá na igreja, fazendo bem para o outro, né? Ou para nossa comunidade. Isso. Ou nos dedicamos, né, também demais à nossa família de origem e esquecemos da nossa família aqui, ó, que nós temos. Será que nós estamos olhando com carinho, com atenção? Será que nós estamos cuidando dessa família como deveríamos cuidar? Então a gente quer conversar com você que é ativo na igreja. Você que tem função, que tem cargo, que tem dedicação, que tem unção, que tem entrega. Mas de repente o teu casamento está esfriando. A tua intimidade está esfriando, a comunicação está esfriando. E aí a gente vai abrir um alerta muito especial. Então essa live ela é para você. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou o Ederson, da Jéssica. E eu sou a Jéssica, do Ederson. Nós somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, cristãos casados há 16 anos. Nós temos um ministério, gente, que chama Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Mas olha o slogan. Aliança no lar, aliançado no altar. Para onde eu começo a aliança? Aqui já é um spoiler dessa live. E a nossa missão, a nossa propósito de vida, tanto profissional quanto ministerial, é ajudar você a restaurar a conexão, a conexão emocional, íntima e espiritual do seu relacionamento. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de vida, gente. E a gente quer conversar com vocês sobre isso. Então, sim, o que adianta, gente? Ganhar o respeito da igreja, ganhar almas, isso aí é indiscutível do que é importante. Mas eu não posso perder a minha casa. Perder o coração do seu cônjuge, né? Como que tá? Você tá cuidando bem? Gente, nós, quando fazemos para Deus, nós queremos fazer com excelência. Isso é maravilhoso. E tem que ser. Tem que ser mesmo, feito com excelência. Mas não podemos nos esquecer que antes de servirmos a Deus, de antes estarmos lá dedicando com excelência, nós temos que dedicar com excelência aonde começa o nosso ministério. E o nosso ministério começa onde? Dentro da nossa casa. É isso aí. O nosso casamento é o nosso primeiro ministério. Se aqui não está bem, como eu irei cuidar lá fora? Né? Como eu irei cuidar da obra de Deus se aqui dentro não está bom? Não é? Perfeito. E a gente não está aqui para julgar, gente. Pelo amor de Deus, entenda. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ampliar a consciência. Essa é a nossa fidelidade. Então, se você conhece alguém que tem cargo importante na igreja, que cuida de almas, pastor, obreiro, diácono, levitas, encaminha essa live para essa pessoa, porque isso pode salvar o casamento dela.
Com certeza. Tá ok, gente? E hoje, como eu falei, você vai entender que servir com excelência na igreja não pode significar o quê? Negligenciar o altar do lar. E o nosso objetivo aqui é conduzir vocês num caminho de fortalecimento emocional dentro do casamento, alinhando corpo, alma e espírito. Porque sempre, entenda, gente, a nossa finalidade, o nosso propósito é te ajudar a restaurar essa conexão emocional, íntima e espiritual, essa tríade no seu casamento, tá ok? Pode falar, amor. E por que esse tema é tão importante? Né? Fala assim, nossa, Jéssica, às vezes é só voltado para quem realmente tem função dentro da igreja. Sim, mas você também, que está pensando, né, que tem vontade de servir dentro da igreja, de fazer algo, já vai aprendendo aí, pegando algumas dicas para vocês não cometerem alguns erros. Né? Às vezes a pessoa fala, né, mas eu tenho um chamado para ser pastor, pastora, para ser do grupo jovens, para conduzir um grupo. Sim. Enfim, então ela serve para você também. Tá muito bem lembrado, amor. Muitos casais crentes acham que estão bem espiritualmente porque estão ativos na obra. Então, mas negligenciam que o primeiro campo ministerial é o próprio lar, não é? Gente, olha o que a Jéssica falou. Muitos casais acham como está fluindo espiritualmente a minha vida, o meu ministério, a minha atuação na igreja. Eu vejo Deus derramar chuvas de bênção através da minha pessoa. Meu casamento está tudo bem. E nem sempre. Nem sempre. Não. Nós estamos falando aqui como terapeutas de casais. Sim. e como pessoas que vivem em consultório, que vivem com aconselhamento e com processo terapêutico também ministerial de casais sofrendo. Sim. Esposas ou maridos de pessoas com cargos importantes na igreja. Gente, nós já tivemos filhos de pastores, né, que exerciam com excelência na igreja, mas que faltavam dentro do seu lar, não viam as necessidades. Falam assim pra gente, Jéssica, meu pai era um ótimo pastor, mas foi um péssimo pai, um péssimo marido. Então, nós estamos aqui justamente para alertar que não adianta nada eu servir a minha comunidade, servir a igreja, né? Tá ali ativo. E nós conhecemos pessoas que vivem 24 horas para a obra de Deus, mas não investem naquilo que deveriam estar investindo, né? Toda a sua energia, que é no seu casamento, é na sua família, é nos seus filhos. Então fica aqui um alerta, né? Pra gente mudar, transformar essa realidade, porque é possível a gente, né, mudar a nossa concepção, o nosso jeito. Isso. E transformar a nossa vida, o nosso lar. Nós fizemos uma live muito interessante com o pastor Israel semana retrasada. E essa live, gente, ele falou algo espetacular no início da live. Ele falou assim, eu sou o pastor Israel, mas a minha esposa Elaine não é casada com o pastor Israel. Ela é casada com o Israel. Isso aí. Olha que coisa maravilhosa isso. Porque há um peso muito grande para os pastores. Há uma cobrança, uma autocobrança, uma cobrança social, um peso. Filho de pastor sofre, mulher de pastor sofre, porque eles acham que ela tem que ser pastor também, que ela tem que ter... E ele falou assim, a minha esposa, o ministério dela é cuidar de mim. Gente, achei lindo isso. Então, entenda isso. O ministério começa no lar. É em casa que a igreja começa. Isso é. E o lar, ele é um altar antes da igreja, né? E o cônjuge é a sua prioridade antes dos seus liderados. Por isso que a premissa dessa live de hoje, que o tema é: você está servindo com excelência na igreja, mas como é que está seu casamento? Como é que está aquela pessoa que dobra com você do teu lado? É Timóteo 3:5. 3:5? Peraí. 3:5. 1 Timóteo 3:5. 1 Timóteo 3:5 que fala: como governar a casa do Senhor se eu não governo a minha casa? Como é que eu vou governar a igreja se eu estou desgovernando o meu casamento, a minha família? Porque a minha família, ela é prioridade.
A minha família, ela é a premissa, porque a igreja é de dentro para fora. É da casa para a igreja. Nós estávamos conversando na escola dominical domingo e o pastor Abraão falou uma questão interessante. Nós somos uma Bíblia ambulante. Ainda mais para quem não é cristão, nós somos testemunho. Sim. Será que o jeito que eu trato a minha esposa reflete socialmente? As pessoas estão olhando isso? Claro que estão. Como eu trato meus filhos? Claro que estão. Porque nós precisamos ser testemunho vivo daquilo que a gente fala. Que é muito mais, daquilo que a gente faz. Vou repetir. Nós temos que ser testemunho vivos daquilo que a gente faz. E não daquilo que a gente fala. Tem uma frase, amor, que eu adoro. Deveria ser um versículo. Palavras convencem, mas atitudes arrastam multidões. Nós somos muito mais do que nós fazemos do que a gente falamos. E não adianta eu subir no púlpito e falar maravilhosamente. Deus age, claro. Mas também Ele está de olho no nosso estrutura dentro de casa, na nossa estrutura matrimonial, familiar. Sim. Mas sabe o que acontece, amor? Tem muitos casais, né, que às vezes ou o marido ou a mulher, ele usa o ministério, ele usa a igreja como fuga. Fuga. Uau. Ele quer se esconder. E ele usa isso como fuga e faz o quê? Se distancia ainda mais do seu cônjuge. Por isso que essa live é importante, gente. A hora que a Jéssica falou, meu casamento não tá bom, eu mergulho no ministério. E vejo Deus está agindo, e estou ganhando almas, a igreja está crescendo, o casamento dos outros está sendo restaurado. Aí eu tô lá na igreja de segunda a segunda, É. né? Tô lá, participo de um monte de departamento, ocupo a minha agenda com a igreja, mas e o tempo da sua casa? Gente, eu tô falando aqui para largar, não tô, deixa eu largar tudo. Não. Gente, é saber administrar o seu tempo. Nós podemos sim servir a Deus. Nós aqui, hora nenhuma, estamos falando assim, escolha a sua família e largue a Deus. Não. Só que o que acontece? Muitos casais, principalmente quando um dos cônjuges é muito presente, é muito ativo na igreja, ele acha que por ele estar tão ativo, a espiritualidade dele tá tão top master, que ela supre todas as outras coisas. E não é, gente. É porque ele tá olhando para a igreja. Sim. Eu tô olhando para a igreja, eu tô vendo o reflexo, eu tô vendo a unção, eu tô vendo o derramar de Deus caindo. Mas eu tenho que olhar também para dentro da minha casa. Sim, e lembrarmos que nós somos corpo, alma e espírito. Não é porque eu tenho uma conexão com Deus, eu falo com Deus, Deus me responde, né? Eu ouço a voz de Deus, eu sou uma mulher de oração, uma mulher de busca, eu sou uma mulher ativa espiritualmente, que o fato de eu andar com Deus vai suprir as outras coisas. Não, tudo na vida tem que ter equilíbrio. E uma delas é eu ter um equilíbrio na vida emocional, espiritual e na minha vida comportamental. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então as pessoas se esquecem disso. Espiritualiza-se muito. Não, mas eu falo com Deus. Que isso? Eu falo com Deus, eu não passo por isso não. Eu não tenho esses problemas. Se sentem, entre aspas, como super-heróis. E quem trabalha na igreja, gente, não é super-herói. Nós somos feitos de carne e osso. Nós somos feitos de emoções. E nós precisamos olhar também com carinho para nossa casa, para nossa família. Gente, olha que interessante. Eu e a Jéssica, nós trabalhamos juntos. Então, nós somos sócios na nossa empresa. Nossa empresa é sobre relacionamento. Então, a gente trabalha com casais. Então, de uma certa forma, pra gente é fácil estar falando. Aos olhos de muita gente, mas não. Porque o sócio e a sócia, o sócio do ministério está sempre atuante. Nós somos programados. Ficamos lá 3 dias e pauleira trabalhando. Mas a Jéssica às vezes puxa, mas cadê meu marido? Cadê minha esposa? Então, mesmo a gente está atuando junto e a gente está junto o tempo inteiro, não necessariamente nós estamos como casal. E eu vou mais além. E não necessariamente como família, porque nós temos 2 filhos pequenos. O Theo e a Sophie. Que coitados, a gente tem que equilibrar muito com eles, porque eles acompanham a gente.
Por E isso, eles são pequenos, né, gente? Precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. a Sophie tem 12 anos, o Theo tem 9. Então ele já vem se mover nosso. Então, não se iludam pelo fato de a gente trabalhar junto, quer dizer que tá tudo bem, tá tudo ok e que é não fácil. é problema pra gente. Nós temos que nos policiar. E é verdade, eu viro e mexo, eu falo com ele, eu não quero terapeuta, eu quero meu marido. Cadê o meu marido? Né? Porque se deixar, gente, a gente vive o lado profissional, o lado ministerial, 100%. Né? Ainda mais que nós trabalhamos juntos. Então, nós temos que saber separar o nosso CNPJ da nossa certidão. Senão, sempre a gente vai estar conversando sobre isso, sobre igreja, sobre ministério, sobre projetos. Mas e a gente, né? É o caso daquele pastor que a gente entendeu. Sim. Teve um... Gente, a esposa do pastor. E essa esposa, ela estava literalmente angustiada porque a fala dela era: eu não tenho meu marido, a gente não conversa mais, não tem toque, é sempre com agressividade, é sempre corrido. E meu casamento é ir embora. Que se torna ovelha, né? Aí o marido ou a esposa se torna ovelha. E aí, gente, aí a coisa complica, né? O ministério é um chamado, mas não pode ser usado como fuga da responsabilidade afetiva. Olha só, tem gatilhos. Você ora com e pelas ovelhas. Mas quando foi a última vez que você orou com a sua esposa? Isso aqui é para acionar um gatilho em você. Ou vou mais além, você escuta as tuas ovelhas, as dores, o pessoal busca você para aconselhamento, mas que dia que você escutou a tua esposa, que dia que você escutou o teu marido? Gente, às vezes a gente se dispõe tanto a ajudar o outro. Não, você quer conversar? Vamos conversar, vamos sentar. Mas e quem tá do seu lado ali? Você já fez isso? Peraí, deixa eu desligar o celular e vamos sentar, vamos conversar. Meu amor, como que tá sendo? Como que tá sendo no seu trabalho? Às vezes eu tô me ausentando demais, como que tá sendo aqui em casa? Gente, é o tempo todo saber equilibrar a situação. Se você trabalha demais nas coisas da igreja, é o que eu falei, acha uma agenda e veja aquilo que você gosta mais. Olha, eu vou me ausentar de algumas funções porque eu tô ficando tempo demais na igreja, eu tô passando a semana toda aqui, tô ficando quase nada na minha casa, então eu vou ficar com algumas funções, outras eu vou me afastar um pouquinho, né, para eu poder também exercer a minha função, às vezes, de mãe, a minha função de esposa, né, ou de marido, ou de pai. É realmente encontrar equilíbrio. Como eu volto a repetir, não é para você abandonar os seus cargos dentro da igreja, mas sim para você equilibrar a situação e priorizar a sua família. Quanto mais você foge do ministério, gente, mais foge pro ministério, para o ministério, mais você distancia da família. Aí que mora o perigo. Aí que vem a condição que você tem que abrir os olhos. Porque são dois, gente, entenda, são dois contextos aqui. Um é o contexto da entrega, do amor genuíno, do chamado. Isso aí é bênção pura. Mesmo assim, não deixe de abrir um alerta se eu estou negligenciando minha casa. Agora, existe casal que não está bem, eles têm cargo e função na igreja, o casamento não está bacana, não tem mais comunicação, afinidade, intimidade, aí a igreja ela serve também como fuga. Olha que algo perfeito, eu me envolver, até por excesso. E todo excesso, inclusive dentro da igreja, esconde uma fuga, esconde uma falta. Todo excesso, inclusive dentro da igreja, esconde uma falta. Isso precisa ser trabalhado. Sim. A espiritualidade sem intimidade adoece o casamento. Olha só. Intimidade conjugal é expressão de aliança. Olha o que Gênesis 2:24 nos diz. Sejam ambos uma só carne. Então, como que tá isso aí? Eu tô nutrindo? Eu tô andando conforme a palavra de Deus diz? Eu tô sendo uma só carne com minha esposa, eu tô sendo uma só carne com a igreja? Gente,
Essa reflexão, ela serve para todos nós, né? Olha que riqueza de detalhes que a Jéssica trouxe aqui. É isso que a gente quer. É um alerta, gente. É para você... A gente bate essa tecla. Por quê? Porque a gente quer te ajudar a restaurar essa conexão que está se perdendo, até perdida. É conexão emocional, íntima e espiritual no seu casamento. A gente vive falando disso. A gente trabalha isso em todas as lives. Por quê? Porque a gente quer te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor no casamento. E como é difícil as pessoas buscarem ajuda. Principalmente o homem. Meu Deus do céu. Ah, vamos fazer encontro de casal? Não vou. Vamos fazer curso? Porque seu casamento tá maravilhoso, tá perfeito. Terapia, então, nem se fala. Meu Deus do né? céu. Gente, realmente, nós estamos vivendo tempos que estão sendo muito difíceis. A família nunca foi tão atacada, mas as famílias nunca estiveram tão desatentas aos sinais e à voz do Espírito. Sabe, Deus levanta pessoas, Deus capacita pessoas para te ajudar. E a gente vê que famílias não reagem, sabe? Não reagem, não buscam ajuda. Estão vivendo casamentos que nós podemos dizer falidos. Casamentos falidos dentro da igreja. Nós temos visto os cristãos que estão vivendo casamentos de fachada. E não busca ajuda. Não busca ajuda. Sabe, parece assim, é o tempo mesmo do comichão, sabe? Os comichões nos ouvidos. O povo não está ouvindo, não está conseguindo ouvir aquilo que Deus tem mostrado, né? Tem te instruído, tem colocado diante de você. Reflitam às vezes um pouquinho por que está sendo tão difícil eu buscar ajuda. Jéssica, eu vivo um casamento assim, mas é tão difícil. Por quê? O que te impede de buscar ajuda? Gente, do jeito que tá, você já sabe no que vai dar. Do jeito que tá vivendo, você já sabe como vai ser. Melhorar à toa não vai não. Agora, dê oportunidade. Uma oportunidade de realmente fazer diferente. Fala, peraí, eu falo, desafiem-se. E fala assim, não, peraí, eu vou desafiar esse casal aí. Eu quero ver se tudo isso que eles falam é verdade mesmo. Eu aceito o desafio. Sabe, eu topo, eu tô lançando um desafio aqui pra você. Desafia-nos. Fala, não, eu quero ver se realmente o que vocês estão falando, se realmente gera transformação. Se realmente muda a situação. Eu tenho certeza. Eu falo isso diante do céu e do inferno. Eu tenho certeza que o seu casamento vai ser transformado. Mas você tem que dar o primeiro passo. É você que tem que caminhar. Não é? Não foi assim com o povo quando Deus mandou o povo sair do Egito lá? Estavam diante do mar. O mar não abriu. O mar. E o povo desesperado. O faraó vindo. O mar diante deles. E aí? O mar não abriu para Israel passar. Não. Deus não falou. Mande o povo para que marchem. Essa foi a ordem, marchem. Quando o povo marchou, aí o mar se abriu. Então, gente, é você que tem que dar o primeiro passo para que o mar possa se abrir, para que o milagre possa acontecer, para que a transformação possa ser real e concreta na sua vida. Agora entenda o detalhe, gente. Uma live não vai resolver esse problema, não. Aqui é um fragmento. A gente tem uma metodologia de trabalho testada cientificamente e principalmente biblicamente falando, que aí sim a gente vai na raiz ou nas raízes do problema, trazendo soluções. Por isso, não deixe de seguir a gente. Nós temos um canal no YouTube, vai lá na nossa bio aqui no Instagram, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube. Todos os dias praticamente tem conteúdos que falam sobre relacionamento. Todo tipo de conteúdo. A gente fala de relacionamento emocional, espiritual, de íntimo, tudo que diz respeito a relacionamento, porque nós somos especialistas nessa área. Deus nos chamou e confiou a nós essa missão. Mas a gente fala para ajudar literalmente, porque assim, nós aplicamos o que a gente fala. Essa live, ela é para você sim. E eu não estou sendo, eu estou sendo muito consciente do que eu estou falando.
Porque nós sabemos que você que está assistindo essa live, e você que, independente se está assistindo agora ou vai assistir depois, que nós vamos deixar gravada, você sabe que o seu casamento não está bacana. Você sabe que a sua intimidade não está bacana. Agora, por que você não busca ajuda? A gente consome a gente. Consome a gente. Respira tudo que a gente está falando. Fique atento aos sinais, aos sintomas, aos detalhes da riqueza. Nós postamos todos os dias. São lives semanais que a gente faz para ajudar você a restaurar a sua conexão íntima, emocional e espiritual no seu casamento. Porque o casamento é a menina dos olhos de Deus. E se você tem um casamento bacana, que bom, você ainda pode melhorar ainda mais. E para outro Porque nível. eu falo, gente, conhecimento não ocupa espaço, não. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Cada vez mais a gente vai trazendo técnicas novas, nós vamos aplicando ferramentas, situações na nossa vida e que vão cada vez mais fortalecendo a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa união. E se nós, que éramos improváveis, nós conseguimos, você também consegue. Claro, é possível. Agora, uma frase que a gente usa em toda palestra, em toda administração nossa, é a seguinte: tudo aquilo que eu não nutri, morre. Então, se você acha que você não precisa investir no seu casamento, fazer cursos, ir em encontros, em congressos, bom, você provavelmente não investe também no seu trabalho. E se você parar parado no tempo, o tempo te consome. Então, lembra, gente, o teu casamento é o teu primeiro ministério. A tua família, a igreja começa dentro de casa e não fora de casa. Pois é. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Isso está em Efésios 5:28. Olha que bacana, né? Se eu amo, né? Ou melhor, ele, se ele me ama, é como se ele amasse a si mesmo. Porque aí a gente cuida, a gente nutre, a gente zela. Gente, vira aquele ciclo, aquela retroalimentação. Ele me dá, eu dou mais, ele dá, eu dou mais. E assim vai. E vira aquela coisa gostosa, onde a gente vai fortalecendo ainda mais a nossa aliança. Mas existe o contrário também. Existe. Se eu paro de investir, se eu paro de doar, ela vai parar de doar, ela vai parar de investir. Sim. Porque cansa. Quer ver um grande problema no casamento? Que nem briga mais tem. Cansaram. Então a nossa meta aqui é ajudar vocês nesse contexto. Gente, amor não se prova só com palavras ou ministério. São com atitudes. Então guardem isso. Guardem isso. O reflexo do seu sucesso ministerial está dentro do seu lar. Porque você pode ganhar 1000 almas, mas você perdeu o seu casamento. Gente, não vou nem falar do casamento. Você pode ganhar 1000 almas. Perder seus filhos. Mas se você perder seus filhos, eles são a herança do Senhor. Eles são prioridades. Você tem que cultivar, você tem que cuidar desse lar. Eu já atendi filhos de pastores, gente. Consultório desviado, por quê? Meu pai cuidava de todo mundo menos da gente. E filho não precisa de pastor, primeiro precisa de um pai. E depois é do pastor. Gente, às vezes pode falar assim, eu faço de tudo para essa família. Não substitui escuta, carinho, presença. Não substitui. Porque o que é fazer de tudo? A necessidade que a tua esposa tem, que a tua família tem, é a que você está suprindo. É como se fosse assim, olha, eu estou com sede, você chega com comida. Eles querem água. Ou eu estou com fome, você chega com água. Te escuta. Tempo de qualidade, tá? Então o seu cônjuge, gente, ele não tem que ser, como a Jéssica já falou, um herói, um super-herói. Tem que ser só o teu parceiro, a tua parceira. Tem que estar com você, né? E se estou bem com Deus e servindo na igreja, o resto se ajeita. Quantas pessoas não pensam nisso? É o que eu falei. Minha espiritualidade, ó, tá top. Eu e o Senhor estamos assim, ó. A gente conversa, né? Deus me fala, Deus me mostra. Mas isso não significa que isso supre as necessidades conjugais, as necessidades da família. Não adianta servir no templo, não adianta servir na igreja, não adianta servir ao Senhor e esquecer o cântico do lar.
Deus não separa o espiritual do emocional no casamento. Ele te chamou para ser um com o seu cônjuge. Sirva a Deus, mas sirva também a sua família. Sabe? Se dedique à obra de Deus, mas também se dedique ao seu lar, ao seu casamento. Até porque o nosso casamento é um altar. E um altar que glorifica a Deus. E o tanto que eu honro a minha aliança aqui é o tanto que eu honro a minha aliança com o Pai. Gente, isso aqui é só um pilar que a gente ensina no nosso método. É um fragmento, né, amor? Porque claro que tem muito mais coisa. Então, como vou repetir, essa live não vai salvar o teu casamento, vai te alertar que pode salvar. Mas você tem que mover, você tem que agir, como a Jéssica falou, para o Pode Babri. ser, gente, só um... Sabe aquela luzinha do painel do carro? Eu não entendo muito de carro, não, mas... Sabe quando aparece uma luzinha lá no painel do carro? Você entende o que? Opa, é um alerta. Alguma coisa aqui tá faltando, ou tá precisando trocar, ou tá precisando ajeitar. Não é? Essa live é só para mostrar essa luzinha no seu casamento. É só para ligar o alerta de que alguma coisa às vezes não tá legal, mas pode melhorar. Tem como melhorar. Só que você tem que buscar a criatura. Em nome de Jesus. O que você viu hoje? O problema pode estar na fuga ministerial. O que mais nós mostramos? A espiritualidade sem intimidade afasta. Gente, sabe o que eu e a gente fala muito? Que sexo, o ato sexual, você faz com qualquer pessoa. Agora, fazer amor, você só faz com quem você tem intimidade. Olha só como é pesado. A espiritualidade, ela é uma intimidade também, que aquece esse relacionamento. Se eu não tenho intimidade com meu cônjuge, a gente se afasta. E a ausência de afeto fere a aliança, compromete a aliança. E Deus é um Deus de aliança. Deus nos ama não pelo tanto que a gente é bonzinho, que a gente faz coisas boas, mas principalmente pela nossa capacidade de honrar a aliança. Porque se eu não honrar uma aliança com quem vive comigo, com quem é uma só carne comigo, com quem dorme comigo, se eu não sou capaz de honrar essa aliança, eu estou desonrando a Deus. Porque como é que eu vou honrar quem eu não vejo? Se eu não estou honrando com quem vive comigo. Pois é. E no nosso método, gente, você aprende o passo a passo para restaurar o quê? O diálogo, a intimidade e a aliança espiritual. Nós temos exercícios, acompanhamento, devocionais e ferramentas que vão te auxiliar em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória chamada casamento. Um oi para a família Santos aí, ó. Estamos dando um oi para a família Santos do Wellington e Nívia. A gente ama tua família com força. Casal maravilhoso, beijo, gente. Tamo junto sábado, hein? Ó, em nome de Jesus. Vamos lá falar pros jovens lá. E se você deseja servir um casamento, ou melhor, se você deseja ter um casamento em que servir a Deus não é desculpa para negligenciar seu lar, o nosso programa, o nosso método é para você. É isso, gente. Então, fica de olho na gente. Acompanha a gente, as lives, os vídeos no YouTube, porque a gente vai te ajudar a restaurar a conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento. Agora eu vou lançar uma pergunta. Você está edificando o ministério e destruindo a sua família sem perceber? E aí? Será que eu tô topzaraço lá dentro da igreja e tô deixando a desejar aqui dentro? Ou aqui dentro tá top demais e lá fora é só um reflexo? Nós costumamos dizer que o lar, ou melhor, o seu culto, a sua adoração a Deus começa dentro da sua casa. Lá fora é só reflexo do que é aqui dentro. E olha o que fala em Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha só, gente. A mulher sábia edifica o seu lar.
Olha como é que... E essa casa aqui, literalmente, não é somente a casa do Senhor, não. E a nossa casa, a gente pode ter várias conotações. A nossa casa, o meu corpo é uma casa, o meu lar é minha casa, a minha igreja é minha casa. O Senhor tem que estar em todas as esferas. Por isso que essa live é para te chamar aqui para um alerta, tá? Ô, gente, fez sentido para vocês? Se essa live fez sentido para vocês, se você concorda que eu não posso negligenciar a minha casa em prol do meu ministério, se a minha esposa está ficando de lado, se meu marido está ficando de lado, porque eu me importo mais em fazer a obra do Senhor, curte, compartilha essa live para aquela pessoa que você vê que ela está se doando, que ela mal tem tempo para a família, que ela está de segunda a segunda na igreja. Faça a obra, dê 100% de você. Mas lembre que a obra começa onde? Dentro do lar. Então façam isso, gente. E nos siga para mais dicas, para mais informações, para vocês compreender a nossa linha de trabalho, nosso método. Manda um boa noite para mim, Bianca. Boa noite, Bianca. Que Deus abençoe sua vida, querida. Ô, Bianca, Deus abençoe, Bianca Correia. Que Deus abençoe sua vida infinitamente, a tua família. E que você possa estar debaixo da graça de Deus, que é a melhor coisa que tem no mundo. Gente, perguntas sobre esse tema. Casais, pessoas, não casais, marido ou mulher que não cuida um do outro, que cuida mais dos de fora do que de dentro, cuida mais da igreja do que de dentro. Alguma pergunta sobre isso? E outra coisa, gente, quanto mais eu me dedico lá fora e não me dedico aqui dentro, a gente começa a criar abismos entre o casal. Olha só, a gente vai se distanciando tanto e aí nós vamos dando brechas, armas para o inimigo. Então, gente, eu estava conversando com o meu irmão, que é o pastor presidente da nossa igreja. Falei, Helder, dos pastores que você conhece ao longo da tua caminhada e que infelizmente caíram, perderam o ministério, você consegue me falar quais são os principais motivos que levaram esse pastor a acabar com a sua vida ministerial? Foi adultério. Não investiu no relacionamento, brecha, entrou a terceira pessoa. Não subestime ao diabo, não negligencie a tua família, tá? Aí a gente começa assim, mas eu tô, é o que eu falei, tô assim, ó, com Deus. Não vai acontecer nada? Boa noite agora para Manu, a filha da Bianca. Boa noite, Manu, que Deus abençoe sua vida. Manu tem quantos anos, Bianca? Nós temos aqui a Sophie, de 12 anos, e o Theo, de 9, que é a nossa preciosidade. Gente, é isso que a gente queria conversar com vocês. Obrigado, vocês que ficaram com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso ministério, ao nosso trabalho. Ela falou aqui, ó. 8 anos. Igual ao nosso filho Theo. Que lindo, que lindo. Gente, Deus abençoe vocês infinitamente. Mas antes, eu acho que ele já está se esquecendo. Gente, não, vamos orar. Você ora pra gente. Que eu acho que ele já está esquecendo, tá não, vendo? De forma alguma, a gente orar. Agradecer ao Senhor por esse momento. E pedir para que Ele possa te abençoar. Para que Ele possa te mostrar as luzinhas aí do painel, né? Daquilo alerta. que está precisando realmente mudar. Que precisa chamar a atenção de vocês. Para que haja transformação e mudança no casamento. Sabe por que a gente bate pesado nessa tecla do matrimônio, do casamento? Porque em Hebreus 13:4 fala de honra entre todos é o matrimônio. Olha a importância que Deus dá ao casamento. Porque no final das contas, o que vai ficar é uma só carne, somos nós. Um dia, o grande problema do casamento é o seguinte: um dia, você que é pastor, que está vendo esse vídeo, você que tem um ministério na igreja, um dia você não vai atuar mais no seu ministério se Jesus não voltar, porque você vai estar velho. Um dia os teus filhos vão falar assim: tchau mãe, tchau pai, eu estou deixando vocês e vou unir a minha uma só carne e vou ser feliz. Um dia o seu trabalho não vai fazer mais sentido, porque você vai aposentar. E sabe o que vai sobrar? O casal. E a pergunta é: o que eu estou nutrindo? Porque aquilo que eu menos que eu vou nutrir ao longo da vida, porque eu me torno pastor, eu me torno obreiro o tempo inteiro, eu me torno pai o tempo inteiro, eu me torno trabalhador. Mas a última coisa que eu sou é marido e mulher. Então, invista
principalmente também naquilo que vai sobrar, que é o relacionamento matrimonial. Porque não adianta você chegar lá na velhice e ter se perdido um do outro lá atrás. É verdade, gente. E nós temos que nutrir, vamos ficar velhinhos, vai ficar os dois velhinhos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que conversar muito, né? Vamos ter que ser amigos. Manu perguntou quantos anos a gente tem. Manu, eu tenho 51 anos. E eu tenho 41. É isso aí. A nossa diferença de idade é 10 anos. Um dia a gente faz uma live, o que você acha? Contando da nossa história. Eu fui professor da professora dela na faculdade e ela me conquistou levando maçã para mim todos os dias. Pode contar para Manu isso. Nós somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, temos um ministério lindo que Deus nos deu, que é o Ministério de Casais, e a gente ama o que a gente faz. Mas um dia a gente faz uma live contando para vocês como foi a nossa trajetória até a gente chegar aqui, que não foi fácil. E nem sempre foi flores. É isso, né? Aí, gente. Mas nós aprendemos dentro da palavra de Deus, dentro dos manuais terapêuticos, aplicamos em nós. E hoje eu posso dizer que nós vivemos um casamento saudável. Não é um casamento perfeito, gente. Mas é maravilhoso, mas não é perfeito, não. Perfeição não existe. Às vezes quando ela me bate. Não, perfeição vai ser só na eternidade. Mas nós vivemos um casamento muito saudável, de muito companheirismo. E se nós podemos viver isso, você também pode, porque nós acreditamos nisso. E olha que nós já passamos turbulência, mas vai ficar um tema para uma próxima live. Tá ok, gente? Vamos Senhora, pra gente, amor. Vamos. Senhor, nosso Deus, te damos graças. Obrigada por esse momento, Pai. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos alertar, nos mostrar aquilo que realmente necessita, Senhor, ser modificado nas nossas vidas. Às vezes estamos tão abarrotados, ó Pai, com a correria do dia, com os afazeres, e vamos deixando de nutrir aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa aliança, é o nosso matrimônio aqui. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses casais, essas famílias, Senhor, que eles não venham cair na rotina e que não venham ser cegados pelos afazeres, pelos compromissos, mas que haja nessa noite um despertar do teu povo, Senhor, e que eles possam ver aquilo que necessita ser transformado e que eles sejam encorajados, ó Deus, a tomarem a decisão de buscar pela mudança, de buscar pela transformação, aliados ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a nossa noite, abençoe o nosso descansar, abençoe todas as famílias que assistirem essa live, Pai, porque nós acreditamos no casamento e que elas também possam acreditar e vivenciar o casamento que o Senhor planejou. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, se você quer restaurar a tua conexão emocional, espiritual e íntima, cola na gente. Siga a gente. Instagram, lá no canal no YouTube, Ederson e Jéssica Terapeutas, Ederson com H, tem um link lá na bio. E sejam muito bem-vindos à nossa vida, ok? Deus abençoe vocês, até a próxima live. Um beijo, gente, que Deus abençoe, bom descanso e até a próxima. Tchau, gente.